Atenção, imagens ao vivo do Vaticano. Nesse momento, fumaça branca, hein? Habemus Papa. Habemus Papa. Olha só, a imagem ao vivo da TV Vaticano, fumaça branca da chaminé, que anuncia que os cardeais decidiram, 133 cardeais, já decidiram quem é o Papa. Já está escolhido o novo Papa, o novo comandante da Igreja Católica. A festa, nesse momento, ao vivo, lá na Praça de São Pedro. Você está vendo as imagens ao vivo da TV do Vaticano, imagens da Praça de São Pedro, em frente à Basílica, onde, nesse momento, né, olha só a imagem ao vivo da chaminé com a fumaça branca apontando que o Papa foi escolhido. Os sinos já estão aí anunciando a escolha. Daqui a pouco saberemos quem é o cardeal escolhido para assumir essa função, a função mais importante da Igreja Católica, o novo Papa já escolhido. Muita emoção. Você está vendo? A expectativa, Joelson, que em menos de uma hora ele possa ser anunciado, possa ser apresentado. Em menos de uma hora é a expectativa pela liturgia do Vaticano. Olha, vamos então aguardar aí esse anúncio. Nós vamos trazendo as informações ao vivo aqui no Jornal do Piauí sobre essa situação, né? O novo Papa escolhido, você está vendo ao vivo as imagens. Já foi escolhido o Papa. Havia uma expectativa de que isso não fosse resolvido antes da sexta-feira. Mas agora está aí a definição. Na tarde de quinta-feira, já definido quem é o novo Papa. Daqui a pouco o anúncio lá no Vaticano. Imagens ao vivo do Vaticano, que mostra a movimentação na Praça de São Pedro. Aí você vê a Guarda Suíça já fazendo esses movimentos todos. Daqui a pouco o anúncio, hein, gente? Vamos falar a respeito do tema aqui no nosso Jornal do Piauí. Vamos trazer aqui, o Padre Neto vai participar com a gente, já está sendo colocada aqui a cadeira do Padre Neto, daqui a pouco ele vai participar com a gente. Ele vai uma expectativa muito grande, Grande, enorme. Habemus Papa, né? Do novo Papa, rapaz, porque a Igreja Católica está vendo esse momento como um momento de redirecionamento possível ou não, aí dos caminhos do catolicismo. Exatamente. E olha só como nós estamos aqui sintonizados com esse processo que tem repercussão mundial. Agora há pouco você entrevistava aqui o Padre Neto, que já fazia projeções, análises, o ritual, e logo depois da entrevista a fumaça branca surge na Capela Sistina. Ou seja, a situação ali colada, parecida. Agora falta o anúncio formal, a repercussão que esse anúncio pode ter, não só na Igreja Católica, além da Igreja Católica, o que pode representar essa nova situação de comando dos católicos no mundo. Daí, olha, você está vendo as imagens ao vivo, direto do Vaticano. O Padre Neto já está de volta aqui com a gente no Jornal do Piauí. Padre Neto, não imaginávamos que seria tão rápido, Padre. Que bênção, né? Eu estou muito feliz com a nomeação aí do novo Papa, como a gente tinha refletido aqui, né? Houve o segundo escrutínio da tarde. Essa hora lá em Roma é a hora vespertina, né? Todos os estudantes estão saindo, né, das universidades, né? Os turistas estão agora se locomovendo, né, para a praça, né, lá da Basílica de São Pedro. Nós temos lá em Termini, né, nesse momento é a loucura Termini, principal terminal de metrô em Roma, onde tem um metrô que sai especificamente para o Vaticano, né, com a parada do Vaticano. Então imagine nesse momento como é que está esse metrô, a loucura. Verdade. E agora em Roma está uma sensação de umas mobilete, que é umas motos elétricas, né, que você chega com um cartãozinho, elas estão espalhadas em toda a cidade. Você chega com o cartão, coloca aqui o cartão e você já pega a mobilete e vai e furando tudo. Chega na Praça de São Pedro rapidinho. Então imagina a loucura que está sendo esse momento em Roma, né? Agora, Padre, olha, estamos vendo aí essa imagem da praça. Esse espaço é um espaço, a gente está vendo aí, é um espaço grande, né? Sim. Como é que isso costuma ficar em momentos como esse, momentos históricos como esse que a gente está vendo? Pronto. Eu tive lá já na catequese do Papa, né? E quando tem a catequese que acontece dia de quarta-feira, né? Geralmente a praça fica com 40 mil pessoas, né? Mas claro que no dia da nomeação do Papa, isso extravasa, né? Então, eu creio que essa praça, a praça da Basílica, deva caber umas 50 a 60 mil pessoas, né? Então, todo mundo está se dirigindo da cidade agora para ir. Gente, para vocês terem uma ideia, é o final do dia. Todo mundo está saindo do trabalho, né? Todo mundo, né, quer ver o novo Papa, quer receber a bênção.
Nesse momento está acontecendo uma liturgia interna, né? O Papa, ele é cumprimentado por todos os cardeais. Demora dentro da quanto Capela tempo a Sistina. liturgia? Demora 1 hora. É 45 a 50 minutos, né? Esse rito. Agora eles já estão conversando lá. Isso. Aí o que está acontecendo Ah, agora? Pronto, vamos lá. Ele foi nomeado, ele disse sim, todos os cardeais vão cumprimentá-lo. Ele agora segue para uma capela que fica na parte posterior da Capela Sistina, que é a Capela das Lágrimas. Lá, chama Capela das Lágrimas? eu chamo Capela das Lágrimas, acho que é um momento de emoção, né, e tudo. E lá tem 3 batinas preparadas, né, uma batina pequena, uma média e uma grande, porque ninguém sabe o Papa, né, então... Agora, de acordo com o que for o tamanho dele, né, ele vai, então, vestir essa batina. Tá, ele tá tipo... Esse momento é um momento, por exemplo, de experimentar. De experimentar. Que é aquela coisa, elegeu, tem que anunciar agora. Tem que anunciar. Já tem que anunciar dentro de uma vestimenta papal. A papal. Lá estão os sapatos com vários tamanhos, né? E também ele vai colocar aquela estola vermelha, escarlate, que é a história do martírio, né? O Papa que morre para o mundo, morre para a sua vida pessoal e se entrega para a igreja. Esses detalhes são muito importantes desse aspecto litúrgico. Quando ele retorna para a Capela Sistina, aí tem um momento de aclamação de todo o colégio cardinalício. Eles vão saudá-lo com a salva de palmas e o Papa vai conduzir o primeiro momento de oração dele, né, junto com o colégio cardinalício. Antes de ser anunciado? Antes de ser anunciado. Quer dizer que tem um momento, então, em que ele vai fazer... É uma celebração? O que é? Não, é um momento bem espontâneo, entendeu? Espontâneo de oração. Pode ser um canto, pode ser uma Ave Maria, pode ser um Pai Nosso, né? Então, é um momento bem espontâneo. E ali ele vai abençoar os presentes, depois ele segue para a sacada, onde ele vai, então, fazer o seu primeiro pronunciamento. Imaginemos que na Capela das Lágrimas ele esteja lá nesse momento, pensando o que ele vai falar, né, na sacada. Por quê? Porque as primeiras palavras de um Papa na sacada marcam o seu pontificado, né? Então ele tem que saber o que ele vai falar agora. Padre, justamente pensando dessa forma, é sempre dito que não é para se comparar papas, principalmente porque não é um sucessor de Papa Francisco, é um sucessor de Pedro. Isso. Mas eu queria saber qual é o posicionamento que o senhor, também um representante da igreja, pensa sobre esses próximos passos. É claro que depende de quem que vai ser, qual é o direcionamento, qual é a ligação que o próximo Papa terá com a igreja, mas em relação a essa postura papal para não somente os católicos, mas em caráter mundial. O Papa Francisco ele teve esse alcance, né, durante a pandemia. A partir de agora, o senhor acredita que será um Papa que deva seguir esse mesmo caminho, que deve continuar conversando com as massas? Será mais centralizado a Europa? Qual é a tendência que o senhor acredita que terá? Dentro da igreja nós temos vários grupos, né? Eu não posso dizer que não exista, né, gente? Sim. Porque existe. Existe um grupo mais dogmático, existe um grupo mais progressista e existe um grupo mais moderado. Sim. Eu acho que o Papa é do grupo moderado. Porque o grupo moderado ele vai levar aspectos dogmáticos, tradicionalistas, e vai levar aspectos progressistas. Porque como a eleição foi tão rápida, então creio eu que o Papa que foi eleito, o Romano Pontífice, ele seja desse grupo moderado porque ele conseguiu alcançar a votação desses 2 grupos. E são 2 grupos muito grandes. Você acha que o Papa Francisco, né, Gelson, ele foi o responsável pela indicação da maioria absoluta do colégio que está lá reunido, dos cardeais. A maioria absoluta, indicou quase todo mundo. Isso talvez influencie dessa rapidez da decisão? Houve uma renovação de 70% do colégio cardinalício, né? E sem contar que além da renovação, houve um número elevado, né? Ainda há pouco eu falava aqui no Jornal do Piauí e dizia que são 133 cardeais e que compõem esse colégio cardinalício todos os continentes. Agora são 70 países que estão participando do conclave, algo que nunca aconteceu na história da igreja nem da humanidade. E uma rapidez semelhante com a da própria escolha de Papa Francisco, que foram também 2 dias para definir. Então, essa tendência das primeiras vezes, porque o senhor falou muito bem, de que existe sempre essa expectativa de qual vai ser o primeiro discurso, a primeira celebração, o primeiro encontro. A primeira viagem internacional do Papa Francisco foi ao Brasil, à América Latina.
Essa expectativa também recai em relação a isso? Recai e outra coisa, nós estamos agora vivendo um novo contexto político, né? Exatamente. Entendeu? As nações, elas estão se fechando, né? Em vez de a gente criar pontes, nós estamos levantando muros, né? Então vocês veem aí a crescente do nacionalismo, esse protecionismo econômico, né? Então os Estados Unidos estão vivendo isso e de uma certa forma vai se espalhando em todo o mundo, vai se espalhando no Oriente, está atingindo a Europa de forma muito forte, atinge também a nossa igreja, porque a igreja ela está em diálogo com o mundo, né? Então a igreja ela quer que essas pontes estejam conectando as nações. E quando se cria portões, muros, que se fecha essas pontes, a igreja é uma voz operante, é uma voz que vai poder dialogar com o mundo e, quem sabe, mudar a consciência, mudar a realidade que está aí. O Papa ele tem que ser uma pessoa convincente, tem que ser um homem de Deus, mas tem que ser uma pessoa capaz de dialogar com o mundo plural e com o que nós estamos passando hoje, né? Muito bem. Bom, eu estava aqui procurando, padre, alguma informação que nos dissesse mais ou menos em quanto tempo esse anúncio aconteceria. Podemos dizer que isso é imprevisível? É imprevisível. É imprevisível porque lá no rito diz que é em torno de 45 a 50 minutos, né? Entendeu? Mas aí tem a emoção, ninguém sabe quem é o candidato, se for italiano, no corredor, lá antes de ele chegar na sacada, com certeza os funcionários que são italianos vão parar mais o Papa. Se for outro, ninguém sabe. Esses detalhes, eles são difíceis. Mas o certo é que ele está agora seguindo todo um rito de preparação, né? Um rito de oração, um rito de cumprimentos. Ele também, com certeza, vai tomar um copo d'água, né? Respirar. Em nome de Jesus. E padre, olha, no Papa Francisco, na escolha do Papa Francisco, a diferença entre a fumaça branca e o anúncio foi de 1 hora e 6 minutos. Isso. Então, a gente teve, mas só que com o Papa Bento XVI, 1 hora e 53 minutos, ou seja, a gente teve... Foi quase 2 horas do Papa então você Bento. Tem aí, a margem de erro está muito alta aí, né? Só que o Papa Bento, ele estava mais debilitado que Francisco naquela época, ele tinha mais mobilidade também. Né? E Francisco, ele era jesuíta. Jesuíta, ele é muito preciso nas horas, né? Apesar de o Bento ser alemão, mas o Bento ainda foi escolher outros detalhes que Francisco não se preocupou, que foi o anel, que foi a cruz peitoral. E Francisco não, ele já ficou com a própria cruz peitoral que ele tinha de bispo, né, de arcebispo. Ele só colocou a batina e ele já se apresentou, colocou a batina e a estola. Diferente do Papa Bento, que foi escolher o símbolo, qual seria mais burocrático. Exatamente, né? O brasão e tudo isso, né? Olha, você está vendo imagens ao vivo, direto do Vaticano, aqui no nosso Jornal do Piauí. O novo Papa já foi escolhido, a nossa expectativa do anúncio que pode ser feito a qualquer momento. O nome do novo Papa, ele vai escolher que horas? Olha, nesse momento, ele está, com certeza, pensando no nome, né? Se ele for de uma linha moderada, provavelmente ele vai escolher os nomes mais tradicionais do papado. Quais seriam? Eu, por exemplo, apostaria, a palavra Inocêncio, né? Pio. Ou Pio, ou que são mais corriqueiros, que mais se repetiram, né? Você vê, Pio XII, repetiu várias vezes, né? João 23. A palavra também João pode ser também, né? Agora, seria muito progressista ele escolher Francisco novamente, Francisco II, né? Seria, de fato, né? Ou escolher outro nome, né? Para poder compor o seu pontificado. Você acha que a gente está tendendo, pelo que eu já vi, a um novo Bento mais do que um novo Francisco, vamos dizer assim? Eu acho que mais um intermediário, não Bento, porque o Papa Bento, ele foi um Papa, ele vinha de uma vida muito administrativa, né? Ele foi um administrador, eu conheci pessoalmente, né? Tive a graça de conhecer ele pessoalmente, um grande Papa. Todos assim os preconceitos que eu tinha contra o Papa, que foram montados, assim, que ele era frio, que ele era fechado, que caíram por terra. Conversou. Quem me levou lá foi Dom Sérgio, né, quando ele recebeu o palio.
Ele conversou comigo, falava português fluentemente. Eu acho que isso para o Papa também é importante, ele falar várias línguas, porque ele dialoga com muitas pessoas e, quer queira, quer não, abre caminhos quando você é recebido na sua própria língua, quando você está dialogando na sua própria língua. Então, o Papa também ser um poliglota, eu acho que ajuda bastante na evangelização. Agora, por exemplo, e a relação com a família? A gente viu aí depois que o Papa Francisco teve dificuldade de voltar na Argentina para visitar irmãos e tal. Existe um tempo para ele ligar para mim, mamãe, olha, esse Dia das Mães não estarei aí, serei Papa. Tem algum tipo de contato? Assim, padre? Pela idade, geralmente, as mães já não estão assim mais presentes, né? Aqui, Dom Jacinto é que tem a mãe dele viva, né? Ainda hoje, né? Que é uma graça. Né? Dom Sérgio, se eventualmente for escolhido, já tem idade para ter. Pois é, Dom Sérgio, sim. Então, assim, eu creio que quando o Papa ele recebe sua nomeação, a vida posterior dele, anterior, é uma vida que, de fato, ela praticamente deixa de existir. E a família tem que estar pronta para isso. A família tem que estar pronta para isso. Eu não sei se vocês acompanharam na mídia internacional, mostraram primos de Francisco. Vocês viram o relato deles? Praticamente não se encontraram mais com ele. Sim. Quando ele foi nomeado Papa. Praticamente. Agora, independente da escolha, o novo Papa será bem acolhido? Terá a mesma acolhida? Será muito bem acolhido, até porque o mundo hoje... ele precisa de uma voz operante, uma voz laboriosa, né? Eu creio que o Papa ele vai ter que romper as fronteiras, ele partir como Francisco fez para uma primeira viagem internacional, mostrando que ele é um homem das nações, que ele é um homem que está dialogando com todos os povos. Então, romper essa fronteira é uma primeira atitude de um papado longo e de um papado que vem para servir não só a Igreja Católica, mas veio para servir a todos. Sobre esse rompimento de fronteiras. Ontem, inclusive, eu conversava com uma amiga minha que é evangélica sobre essa escolha do Papa. E ela, por não ter esse contato católico, como eu tenho, ela não entendia muito bem por que tinha tanta importância escolher um Papa, ter essa representatividade internacional. Nós que crescemos com esse ensinamento da palavra católica, compreendemos. Mas eu queria que o senhor explicasse por que é tão importante definir um Papa que represente a nossa religião, que represente tantas nações, como o senhor falou. Isso. A palavra lá vem do latim, significa primus entre pares. Quem é o Papa? É o bispo de Roma. É o primeiro dentre muitos, né? Então, dentre o colégio cardinalício, ele é o primeiro por estar em Roma, que é a primeira igreja. E assim ele recebe o nome Papa. A palavra Papa, fala os estudiosos que tem várias histórias, né? Mas eu gosto muito dessa história, né? Onde Pedro esteve, colocava as encíclicas de Cristo, que é o que nós chamamos aqui de uma forma laica, né, de PX, que na realidade não é PX, é o RI e o RO, que são as iniciais da palavra JC, que é Jesus Cristo. Então coloca aquele P, um X, colocava e embaixo colocava 2 P's, que representava a abreviação desta sigla, primus entre pares. Entendi. Então, de falar tanto PP, nasceu a palavra Papa. E aí, né, é uma das origens que se fala, né? Então, desse termo latino. A escolha do Papa é importante por quê? Primeiro porque ele vai coordenar a igreja com o seu colegiado, né? Então, o Papa é o grande pastor, que nós chamamos de pescador. O pescador, para ele trabalhar, ele precisa de alguém aqui com ele na barca, outras pessoas como auxiliares, mas ele é que joga as redes no local certo para pegar o peixe, né? Então, sempre o Papa, ele é quem vai ditar o ritmo, né? É claro, sempre iluminado pelo Espírito Santo, sem dúvida isso. Mas ele que vai ditar o ritmo da igreja nos próximos anos. E eu quero falar um pouco a respeito desse aspecto. Olha, porque você está vendo aí as imagens ao vivo, os fiéis católicos que estão lá na Praça de São Pedro, aguardando o momento do anúncio do novo Papa. E nós acompanhando ao vivo aqui pela TV Cidade Verde, você está acompanhando aqui pela Boa Imagem do Piauí. Olha, a alegria dos fiéis. É um momento de festa, a gente percebe, né? Momento maravilhoso. A expectativa. Eu queria estar lá, viu, Jorge? Mas você está aqui, nós estamos aqui. Você está participando diretamente. Primeiro, o anúncio vai ser aí, né, padre? Nessa sacada. Abaixo da sacada, nós temos a porta principal,
da Basílica de São Pedro. Lembramos que está no ano jubilar. Essa porta, ela só é aberta nesse ano. Coincidência. Coincidência, né? Então, estamos no ano jubilar, a porta está aberta, tem um significado das indulgências plenárias. Então, o fiel que está agora lá, no ano jubilar, que vai receber as indulgências plenárias pela primeira bênção papal. Indulgências plenárias. O que significa indulgência? Significa o perdão da culpa dos pecados. Quando você confessa, Deus perdoa o pecado, mas a culpa permanece, né? Que seremos reparados, a reparação das culpas seria o purgatório, né? Então, quando você vai para as indulgências plenárias, você anula a culpa dos pecados. É como se você se tornasse novamente uma criança. Então esse ano jubilar representa essa limpeza total. Exatamente, porque a cada 25 anos, escravos em Israel eram perdoados todas as suas dívidas. O ano jubilar é a cada então, como a nossa tradição é judaica cristã, então a cada 25 anos nós estamos no ano jubilar para perdoar a culpa dos pecados. E a gente ir para o céu de elevador. Muito bem. Tá bom. Amém. Estamos na expectativa. Você Bom demais, né? Você acompanhando com a gente aqui na Cidade Verde, a nossa expectativa aí pelo anúncio do nome do novo Papa, que já foi escolhido, e só falta agora o anúncio, e nós estamos aguardando aqui ao vivo. Agora, padre, eu queria falar sobre esse aspecto santidade. Até aqui você falou sobre um homem que administra a igreja. É verdade. Né? O primeiro entre os pares, quer dizer, o primeiro entre iguais, vamos dizer assim. Isso. Mas esse aspecto de santidade, como é que ele se constitui e até onde ele vai? E o Papa Francisco, durante o período em que ele esteve, ele sempre quis lembrar que ele era um homem, que ele era um humano. Mas como é que funciona essa relação? Essa relação, ela se dá justamente no aspecto litúrgico, né? Nas grandes celebrações, quando o Papa ele se dirige a todos os fiéis nas suas pregações, né? Por exemplo, o Papa Francisco ele teve um legado nas suas pregações, que foi de mostrar ao mundo que o mal existe, né? Então, quando eu estive em Roma fazendo o curso de exorcismo, o meu professor, um dos meus professores, ele disse que o Papa Francisco foi o Papa da história que mais falou ao mundo que o diabo existe. Então, a própria espiritualidade dele, de luta, de guerra, né? Guerra que eu falo espiritual, né? Mostrou que o Papa Francisco era um homem orante. E essa oração se refletia nas suas homilias, mostrando que ele estava sintonizado com o aspecto da evolução espiritual dos fiéis. As homilias do Papa Francisco eram catequéticas de um ensinamento grandioso. Por exemplo, quando ele falou sobre oração, ele falava que a oração ela deve ser constante, né? E quando ele falou também para nós sobre o aspecto da vida cristã, que nós deveríamos dialogar com todas as pessoas. Quando ele falou para nós sobre a Eucaristia, que nós deveríamos ter amor e que nós deveríamos estar sempre vivenciando, participando e, claro, comungando do corpo santíssimo de Jesus. Ele também pediu aos padres que as homilias fossem diminuídas, que os padres pudessem ir diretamente ao ponto, que os padres pudessem falar da espiritualidade encarnada, da espiritualidade, e que não pudesse se alogar em suas homilias. E foi seguida essa orientação? Foi seguida, em nome de Jesus. E os padres aí tiveram que se adaptar. E aí, eu aproveito para essa pergunta, padre, porque a gente observou que com o Papa Francisco houve algumas discussões sobre o ponto de vista ideológico. E a gente sabe que questionar um Papa dentro da Igreja Católica é algo inaceitável. Eu estou falando sobre o ponto de vista católico, né? Há uma punição severa a um fiel que, eventualmente, dentro da administração católica, se levantar contra a autoridade do Papa. Houve até um movimento aí que não aceitava o Papa, ou não aceita, ou questiona, e segue uma outra corrente, coisas do gênero. Mas aí eu pergunto, qual é o peso, ou qual é a possibilidade de desrespeitos eventuais a essas ordens dadas pelo Papa? E qual é a consequência que um padre, um fiel, alguém pode, por dizer assim, este Papa eu não aceito? Isso. Nós temos no direito canônico crimes e delitos, né? Uma parte que é justamente só para esses casos, né? Excomunhão,
né, o afastamento do ministério, no caso, se for um religioso, né, se for uma religiosa de voto perpétuo, também há o afastamento, né, das suas atividades. Então, existe dentro do direito canônico, né, que é julgado pelo Tribunal Eclesiástico, que aqui no Piauí nós temos o nosso tribunal ali no edifício Paulo VI, na Avenida Frei Serafim, vai ver um estudo, né, vai ver a defesa também da pessoa, ver o que levou ela a dizer, falar ou contrariar as palavras do Papa, ou de forma agressiva, física, ou de forma moral, ou através de algum escrito, ou através de alguma publicação nas redes sociais, e ali vai, então, encaminhar para que possa ser estudado o que aconteceu de verdade e assim poder chegar às determinações e às punições segundo o direito canônico. Mas o que eu creio, o que houve foi muita influenciação ideológica, viu, viu? Eu acho que foi influência ideológica. Essa influência ideológica às vezes prejudica o aspecto da fé. Contamina a religião? Contamina. Porque quando a pessoa vem falar mal do Papa, ela vem com um aspecto ideológico, né? Uhum. E você tem que olhar a igreja no aspecto humanitário. E tem que olhar a partir de que todos nós merecemos ser compreendidos, amados e acolhidos. Muito bem. Aí, imagens ao vivo, você está vendo a sacada, onde será feito o anúncio daqui a pouco do nome do novo Papa, já escolhido pelos 133 cardeais que participaram do conclave. E podemos dizer, padre, que foi uma escolha rápida, né? Foi escolha rápida. Escolha rápida. Começou ontem. Então, começou ontem. Nós tivemos 6 escrutínios, né? Sim. Ontem teve 2, hoje de manhã teve 2 e agora à tarde teve 2. E já no 6º escrutínio foi escolhido o novo Papa, né? Então, uma decisão rápida. Eu estava aqui refletindo agora, Joelson, meu irmão jornalista, que o novo Papa poderia ter o nome também de Paulo, né? Só Paulo. Porque Paulo foi o apóstolo das nações. Seria um nome também que traria um grande significado para o momento e o contexto que vive a nossa humanidade, hoje as nações do mundo. Foi um apóstolo, o 13º, né, vamos dizer? Ele foi o 13º apóstolo. E o apóstolo que rompeu as fronteiras. O que levou a palavra de Deus para várias regiões. Ele foi o Areópago de Roma, que era o principal teatro, o principal local de manifestação pública do mundo, né? Então ele foi até lá, o Areópago de Roma, e disse assim: olha, eu andei nessa cidade de Roma e vi que existem muitos altares, e vi um deles assim, ao Deus desconhecido. Pois hoje eu quero falar para vocês sobre este Deus desconhecido. Ele é Jesus, foi crucificado, ressuscitou. Aí muitos ali se afastaram. Disseram, até o Deus desconhecido a gente concorda. Mas daqui para frente, muitos se afastaram, mas outros se aproximaram. Então o discurso de Paulo foi um discurso, de fato, de expansão da Igreja Católica e de levar o reino de Deus a todos os povos. Tá, só para você ter uma ideia, Jesus, por exemplo, percorreu ali Israel, basicamente. Né? Paulo saiu de Espanha, Itália, Síria e... Grécia. Foi pegando o mar Mediterrâneo todo até chegar na Península Itálica. Ele meio que globalizou. Globalizou, né? Para você ter uma ideia. Ele era muito conhecido daí. Ele saiu ali como se fosse Constantinopla, aquela região toda, e foi passando por todas aquelas regiões, fundando comunidade. As cartas de São Paulo é o nome das comunidades onde ele passou. Coríntios, Éfeso. Aí seria Paulo, só Paulo. Só Paulo. Já teve algum? Não, tem João Paulo. João Paulo, né? Agora, Paulo eu não me recordo. Né? Aí, olha, aguardando ao vivo. Olha ali a sacada, olha aí. Já faz 1 hora, hein? 1 hora já. E a porta aberta ali. Já mais de 1 hora? Eles escolhem o novo Papa. E aí, a porta aberta que o senhor falou é aquela debaixo da sacada, né? Debaixo da sacada, que é a porta... Né, Opa, olha! Chegou. Olha! Vamos com o áudio agora, vamos ouvir. O anúncio do novo Papa, que vai ser feito pelo Carmelengo, né? Carmelengo, Atenção, importa. Vamos manter
O Padre Neto vai comentar cada uma das declarações que foram dadas pelo Carmelano. Vamos lá. Uma frase latina agora. Latina. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Já temos um Papa. Já temos um Papa. Agora o nome. O nome dele como cardeal. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Já está dito o nome do cardeal, não é um brasileiro. Qui sibi Não é. nomen imposuit Leonem decimum quartum. Leão décimo Leão quarto. 14º. Então, deve ser Leão 14º. Deve ser isso. Ou seja, Leão 14º é o nome do novo Papa. Novo Papa. Leão 14º. Tivemos Eu ainda não Leão 13 Leão 13 não foi o último. consegui prever quem é o Papa. quem é o cardeal. Vamos olhar, né? Vamos agora vê-lo, né? Já podemos descartar que não é um brasileiro. Não é um brasileiro. Já foi dito o nome dele, não, né? Isso. Vamos aqui à aparência, ao aspecto do novo Papa. Vai sair na sacada o novo Papa. Leão 14º me parece ser o nome dito, nós vamos confirmar, claro. Vamos confirmar. Mas o aí. Papa deve ser o Papa Leão 14º. Vamos trazendo a informação para você aqui no nosso Jornal do Piauí ao vivo, direto da... Já é colocado ali o brasão papal. Ali é o brasão, que serve, é o brasão geral, para todos os papas. Isso, que vai ser colocado no anel, todo documento, né, que é dirigido às nações, ele deixa a marca. Estamos vendo a informação, expectativa sobre a nacionalidade. Olha lá, ó. Aí está o brasão. As chaves, né, as chaves da terra e do céu, né, tu és Pedro, né, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. As duas chaves que representam o poder, né, do Romano Pontífice, né, que foi conferida à pessoa de Pedro, ou pelo próprio Cristo, né, e essa sucessão apostólica, né, que agora é passada ao novo Papa, né, que vai governar a igreja, chamado de pescador, ou seja, o Papa, o Bispo de Roma, né. Então vamos só, deve ser Leão 14, Leão 14, é o nome do novo Papa. A informação que a gente teria aqui da apuração, se for Leão mesmo, os papas que tiveram como nome Leão, eles eram papas que escreveram cartas encíclicas que mudaram o mundo. Inclusive, renovaram e tantas outras cartas que sofreram influência do Papa Leão, que trouxeram novos ensinamentos para a história da humanidade. Né? Com a criação de leis trabalhistas no mundo inteiro. Ou seja, padre, confirmou aquela ideia que o senhor tinha, se for confirmada então o Leão 14, a de um Papa nesse segmento que o senhor estava imaginando, de um Papa mais tradicional? Eu creio que sim. O senhor acredita? Né? Leão, de fato, ele vai ser um Papa mais para essa linha mais tradicionalista, né? Mas, claro, quando eu falo isso, não resume o pontificado a isso, né? Mas que ele vai ser um Papa que vai querer estar dialogando com as nações, porque todos os papas que tiveram como nome Leão foram papas também que romperam as fronteiras do seu tempo, viu? Eles foram papas que dialogaram com os reis, que dialogaram com os líderes de sua época, né? Então, com certeza, o novo Papa vai ser essa pessoa, porque a palavra Leão é presente em várias construções, né, no mundo inteiro, né? O Papa Leão, ele se destacou também por ações sociais do mundo inteiro, né, para os pobres, né? Aqui, por exemplo, nós temos um centro ali na Vila Operária, vocês sabem, né? Isso. Nós temos um centro com o nome Leão. Para vocês terem uma ideia do aspecto da construção daquele centro, representa a grande força da ação social no mundo para os pobres, que foi dirigida através dos papas que tiveram o nome de Leão.
Vamos daqui a pouco trazer essa informação. Olha ali na sacada os outros cardeais já último, esperando o novo Já Papa. aguardando. Olha aí, ó. Você está vendo imagens ao vivo aqui na Cidade Verde, trazendo as informações sobre o anúncio do novo Papa. O último Papa Leão, Gelson, foi do final do século XIX, já início do século XX, Leão XIII. Leão XIII. Leão XIII, que é um italiano nascido em Vicenzo, e ele foi de 28 de fevereiro de 1878 até a morte em julho de 1903. Atenção, porque a informação que chega para nós aqui é um cardeal americano. É? Robert Prevost seria o nome dele. A informação que a gente está checando, está chegando as informações e a gente trazendo. Seria um norte-americano. Essa informação, uma novidade, não é comum. Norte-americano. É Entre o primeiro os papas. Papa norte-americano. Olha aí, ó. Olha aí, a bandeira americana. Olha a bandeira, Um Papa norte-americano, portanto, há uma. Agora, a expectativa. A igreja norte-americana é muito tradicional. Viu? Agora, ao mesmo tempo, A igreja norte-americana é olha, muito tradicional. Muito lá tradicional. na igreja norte-americana surgiram alguns dos escândalos que geraram uma crise que levaram à queda de Bento XVI, ou à renúncia de Bento XVI. Ao mesmo tempo, há um aceno nessa direção de uma igreja que se renovou, que se corrigiu, sei lá, que tenha um entendimento novo em relação às denúncias que foram feitas. Na realidade, é muito assim. Não é bom dizer que levou à queda do Papa, né? Porque na realidade o Papa renunciou porque era um direito que ele tinha, né? Que ele arrogava, né? Então, como ele já estava com a idade muito avançada e ele, Bento XVI, também via que não tinha mais condição, né, de poder cumprir a agenda papal, então ele renunciou para que outro pudesse, né, ser eleito Papa. A Igreja dos Estados Unidos, ela tem passado por um processo de transformação muito grande, né? Mas é uma igreja muito, muito tradicionalista, né? Porém, os cardeais que estavam aí, né, dentre os cardeais do Estado, tinha um que ele era, assim, de um aspecto muito aberto a novas realidades, né? Mas, porém, a Igreja dos Estados Unidos em si, ela é uma igreja tradicionalista. Por quê? Porque ela foi uma igreja que ela teve que superar todos os escândalos que houve lá com relação aos abusos sexuais e que foram colocados na mídia, que foram externados na mídia, né? Então, a Igreja dos Estados Unidos ela teve que ser uma igreja mais forte no aspecto tradicional mesmo, de valorizar os sacramentos, Superar desafios. ela teve que se voltar para dentro dela para ela poder, né, continuar a sua evangelização, né? Então teve uma grande reforma nos seminários, uma reforma na formação dos novos presbíteros, né? Uma equipe mais interdisciplinar para poder acompanhar, né? Houve uma abertura, né, para realidades, para uma realidade mais de formar o presbítero do todo, olhando o todo do presbítero, né? Uhum. Então tudo isso vai vir com esse novo Papa, se for de fato americano, né? Robert Francis é o cardeal Robert Francis, Papa Leão XIV é o novo Papa, então norte-americano, cardeal norte-americano é o novo Papa. Nós já temos aí a foto dele, tem? Temos, já estamos inclusive Viu? colocando aí, preparando a Vamos imagem colocar. do novo Papa. Isso. Até lembra um pouco ali o Papa João Paulo II, pelo visto. Fisionomia. Físico, né? É. Fisionomia, né? E Papa norte-americano, nós vamos trazer as informações do Papa, do cardeal Robert Francis, cardeal norte-americano, que agora é o Papa Leão XIV. E aí, ao decidir por esse nome Leão XIV, sob o ponto de vista da crença católica, é como se sepultasse o cardeal Robert Francis. Ele morre para a vida civil. Certo. A vida civil dele agora fica para trás. O que nasce agora é um homem que vai doar sua vida para a humanidade e entrega total a Cristo, né? E isso acontece na vida religiosa, faz parte da vida religiosa, né? Por exemplo, as mulheres, quando entram, né, no convento das Carmelitas Descalças, elas renunciam. Olha a foto do novo Papa, olha. É a foto do novo Papa. Vamos colocar aí na tela Olha a aí. foto do novo Papa, o cardeal Robert Olha Francis. aí a foto do nosso novo Papa. Está aí agora como Robert Prevost. Ele é agora o novo Papa. Papa Bento
Não, Leão XIV. Leão XIV. Papa Leão XIV. A imagem do novo Papa, Leão XIV. Tá aí, Aí, olha. vamos olha, Agora vai tá ser vendo? a apresentação. Vamos lá, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Ao vivo, a primeira aparição do Papa Leão XIV. Aí o Papa Leão XIV acena para os fiéis católicos na Praça de São Pedro. Olha aí, primeira aparição do Papa ao público, Padre Neto. Esse momento é um momento histórico, a nossa igreja está feliz, o Espírito Santo dá à nossa igreja um novo homem que se torna instrumento de Deus. Eu quero fazer uso aqui de uma frase do Papa João XXIII, que ele disse, né, que muitos comparavam ele a um Papa velho, e ele disse: eu posso ser até velho, eu posso ser até um Papa de momento, mas eu vou fazer essa igreja andar como ela nunca andou. Então, o que nós desejamos ao nosso novo Papa, né, que ele possa fazer a igreja andar, que ele possa fazer a igreja evangelizar, que ele possa fazer com que a mensagem de Jesus chegue a todos os povos. Contrariou previsões, padre? Com certeza, contrariou. Houve, de fato, assim, primeiro que nunca teve um Papa norte-americano, né? Então, é o primeiro Papa norte-americano, primeiro Papa dessa igreja, que foi uma região que, primeiramente, teve o protestantismo, né, como difusão. Então, lá nos Estados Unidos, os católicos, eles não são maioria, né? Não são. E é uma igreja ainda que está a caminho, né? A caminho da evangelização, a caminho da missão de levar Jesus Cristo a todos os lugares, né? Padre, esse dado é interessante. Você está falando, na verdade, de uma nação que se constrói em torno do movimento evangélico. Né? Exatamente. Então, foi de fato uma decisão muito ousada, né? O Espírito Santo de fato falou muito forte. E outra coisa, eu vejo que a grande riqueza aí, viu, meus irmãos, é que é um Papa que fala a língua do inglês, que é a língua hoje que está em todas as nações do mundo, né? Aí você vendo as imagens do Papa Leão XIV, o novo Papa, ele que está agora diante dos fiéis. Repare que ele não se pronuncia nesse momento, ele saúda, ele abençoa, ele gesticula. Ele está muito emocionado, né? Então ele não esperava, né? De fato não era um dos nomes que estavam sendo veiculado pelas mídias, né? Pelos canais de comunicação. Vamos ouvir, olha aí, agora ele vai se pronunciar. Vamos ouvir agora as primeiras palavras do Papa Leão XIV. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. A paz esteja convosco. A palavra que mais se destacou agora é a paz. A palavra que mais apareceu. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Paz humilde, perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti, Proveniente de Deus. incondizionalmente. Incondizionalmente chega a todos. Ancora conserviamo nei nostri orecchi
quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Ele fala do Papa Francisco, reverencia, né? Il Papa che benediva Roma seu pontificado em dava la Roma. sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti Deus ama e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Somos discípulos Cristo de Cristo, ci vamos caminhar à precede. frente, Il mondo ha bisogno della sua luce. seguindo sua luz. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci Pelo anche amor voi, de Cristo. poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo Costruindo pontes, popolo, por dialogo. sempre in pace. Na pace. Grazie a muita Papa paz. Francesco. Graças ao Papa Francisco. Ele exalta o pontificado de Francisco, fala que ele construiu pontes, dialogou, que tinha um discurso da paz. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo. Ele fala que ele está se senza apresentando como paura, irmão per fraterno, proclamare il que vai Vangelo, falar sobre per a essere paz, sobre a missionari. justiça, né? Quando ele vai fratelli é um irmão, né? Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, É um augustiniano, muito importante esse detalhe. Muito importante. che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Ele fala que é cristão, mas que é bispo de todos e Alla que vai Chiesa. caminhar junto com todos. Di Roma, un saluto speciale. Agora ele fala diretamente à Diocese de Roma. Saúda a todos, né? Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, una chiesa che costruisce i Igreja ponti, missionaria. il dialogo, Uma igreja sempre forte. aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, Come a essa tutti, praça está aberta, a igreja tutti também vai coloro estar che hanno aberta. bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Diálogo, de amor, diálogo a Y se me todos. permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, Saudando a diocese dele, né? Lá dos Estados Unidos. donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Aonde o povo acompanhava tutti ele como voi, bispo, fratelli sendo e fiel à sorelle. Igreja de Cristo. Di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, igreja una sinodal. chiesa che cerca sempre la pace, Uma igreja que cerca enxerga sempre sempre a la paz. carità, che cerca vive da sempre di essere caridade. vicino specialmente a coloro che soffrono.
principalmente aos sofredores. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Hoje, suplica a Nossa Senhora. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, Pedindo aiutarci con a la sua intercessão de Nossa intercessione e il suo Senhora, que amore. caminhe com todos. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme Rezar, per questa rezar, nuova missione, rezar por però essa per nova tutta la missão, Chiesa, per la pace em nel oração mondo. pela E chiediamo Igreja, questa grazia speciale. com uma de Maria, graça especial de nossa Maria, Madre. missionária. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Chamou Tu todos sei a oração benedetta da fra Ave le Maria. Ele está donne, rezando a Ave Maria. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega rogai per por noi nós, peccatori, pecadores, adesso agora e e na nell'ora hora de della nossa nostra morte. morte. Amém. Amen. Encerrou o discurso com a Ave Maria. Rezando uma Ave Maria. Uma Ave Maria. Eu quero destacar uma coisa. Augustiniano, Santo Agostinho é um dos grandes pensadores da nossa igreja, né? Ele que adaptou o pensamento platônico, né, ao cristianismo, né? Onde fala-se de que a realidade das coisas presentes são passageiras e que aquilo que nós buscamos, que é eterno, que é imutável, é aquilo que está no céu. Aquilo da conversão, né? Exato. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo benção. della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, Uma bênção para o concede mundo. A l'indulgenza bênção para o mundo do plenaria novo della forma Papa. stabilita Vamos receber dalla aqui Chiesa. também. Você vai receber em sua casa Preghiamo Dio através da TV Onnipotente, Cidade Verde, perché através do conservi a nosso lungo il estúdio. Todos Papa a nós guida vamos della receber a bênção Chiesa papal. e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Ele está emocionado. Muito emocionado, nitidamente, né? Emocionado, Papa. Então estamos aguardando aí a bênção do Papa para o mundo inteiro. Pela primeira vez, do Papa Leão XIV. E a TV Cidade Verde levando a todo o Piauí, né? Que legal, Exatamente. né? Olha aí. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat Permaneça semper. para sempre. Amém. Aí você vendo a bênção, Isso. mais do que vendo, recebendo, né, Padre? Recebemos essa bênção. Bênção do Maravilha. Papa Leão XIV, que é um Papa que, curiosamente, tem uma história muito ligada à América do Sul, na medida que tem boa parte da sua história, olha só, construída no Peru. No Peru, ele morou no Peru, eu tive no Peru no ano passado, fui fazer um curso lá sobre os mortos, muito interessante, né? Eu estive lá na procissão de Corpus Christi, uma das procissões de Corpus Christi mais antigas aqui da América, das Américas, fica em Cusco, no Peru. No Peru. Belíssima, belíssima, né? E ali, depois de Cusco, você vai a Machu Picchu, né? Então, assim,
conhece o nosso continente por inteiro, não só o norte, mas também a América Latina. Muito bem, tá aí, olha. Papa Leão XIV, apresentado para o mundo, escolhido hoje pela Igreja Católica, pelos cardeais, pelos 133 cardeais de 70 países, o Papa americano, Robert Prevost, cardeal. Robert Prevost é o novo Papa, é o Papa Leão XIV. Eu quero agradecer a vocês que acompanharam aqui com a gente de casa. Elivaldo Barbosa, obrigado. Obrigado, Padre Neto. O Elivaldo está emocionado, tá? Que legal, Elivaldo. Tá, você vai acompanhar. Quero agradecer ao Padre Neto. Muito obrigado, Obrigado, Padre, Padre. pela participação. Importantíssima presença do senhor aqui comentando com a gente. E, claro, agradecer a sua audiência. Lembrando que você acompanha toda a cobertura também pelo SBT. Um grande abraço a todos vocês. Voltamos amanhã às 11h30 com o Jornal do Piauí.